E elas me perguntaram, Priscila, o que, que a gente faz? Eu falei, vocês fazem tudo o que eu fizer. Então elas me acompanhavam, levantavam quando tinha que levantar. Só não foram comungar, que eu expliquei direitinho, né? Precisava de uma preparação, etc. E aí foi muito legal, porque na hora da paz de Cristo, um pouquinho antes eu falei, nossa, vai chegar a hora da paz de Cristo. O que eu vou falar para elas? Porque o Cristo para elas não significa nada. Quer dizer, não, vocês entendem? Não tinha sentido de falar para elas a paz de Cristo. E aí eu falei, bom, o Espírito Santo vai. E aí quando o padre falou pra gente dar a paz de Cristo, quando eu me virei, tinha uma das meninas que se diz até, que tava chorando. E ela falou assim, vamos lá, gente, a paz de Cristo para todo mundo. Então, elas mesmas se sentiram tocadas e deram a paz de Cristo. Agora, não digo que isso, eu não sei, até no Instituto é muito isso, a gente não consegue necessariamente medir o quanto o Espírito Santo passou, o quanto a gente conseguiu tocar o coração de uma pessoa. Diferente, por exemplo, de um cara que prega e que no final você vê que aquela pessoa foi convertida imediatamente. No Instituto a gente tem que fazer um ato de fé, acreditar que Deus ele vai se transmitir, ainda que a gente não veja. Por isso que a gente é muito mais escondido, a gente não vê necessariamente, mas a gente tenta amar simplesmente. Et tout à l'heure, peut-être c'est bien sûr. Et tout à l'heure, on disait que notre institut était lié au Carmel. Vous connaissez un peu le Carmel? Porque a gente estava falando que o Instituto ele é ligado ao Carmelo. Ele está perguntando se vocês conhecem um pouco o Carmelo. C'est l'ordre. Você conhece? Você não conhece? C'est l'ordre de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Vous avez entendu parler de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus? É a mesma ordem de Santa Teresinha do Menino Jesus. Santa Teresinha a gente conhece, né, gente? Le plus important dans le Carmel, c'est la prière silencieuse. O mais importante na ordem do Carmelo é a oração silenciosa. Parce qu'il y a différentes formes de prier. Que existem várias maneiras de rezar. Par exemple, tu peux prier avec le chapelet, qui est une très belle forme de prière. Por exemplo, a gente pode rezar com o terço, que é uma excelente maneira de rezar. Tu peux prier comme on l'a fait tout à l'heure, en chantant, en louant le Seigneur, en dansant. Et c'était très beau. Et je suis sûre que Jésus était très heureux de nous voir tout à l'heure prier en chantant, en le louant et en dansant. A gente pode rezar cantando, dançando, como a gente fez antes de começar. E ela disse que foi muito bonito, que ela tem certeza que Jesus está contente com o que a gente fez antes de começar. On peut prier aussi comme font les moines, avec le bréviaire, les psaumes, les offices. Vous avez peut-être déjà vu des monastères où les moines prient avec la prière des psaumes. A gente pode rezar também como os monges fazem, com o breviário, com a leitura dos salmos. Pode ser que vocês já viram esse tipo de oração. Il y a la prière aussi des gens très simples qui rentrent dans une église, qui mettent une bougie et qui demandent à la Sainte Vierge, s'il vous plaît, sauvez mon petit enfant qui est malade. La prière du simple, du pauvre. Tem a oração também daquelas pessoas que são muito simples, que entram numa igreja pequena, colocam uma vela, acende a vela e pede para a Virgem Maria, salva meu filho que está doente, por exemplo. Il y a la prière de la messe, la prière liturgique qui est très belle. Et je vois que beaucoup d'entre vous vous êtes retrouvés parce que vous veniez à la messe. Tem a oração da missa, a oração litúrgica, que é maravilhosa. E eu vejo que muitos de vocês se encontraram por causa da missa. Et il y a cette forme de prière qu'on va appeler la prière silencieuse et qui est caractéristique aussi du Carmel. E é essa outra maneira de rezar, que a gente chama de oração silenciosa, que é muito característica do Carmel. C'est de se mettre simplement en présence de Dieu et de rester en silence devant lui. É simplesmente se colocar diante da presença de Deus, de ficar em silêncio diante dele. Ouvrir son cœur. Abrir o seu coração. Ouvrir son cœur à son amour. Abrir seu coração a seu amor. Lui parler dans le fond de son cœur, lui offrir tout ce qu'on a à lui offrir. Falar com ele no fundo do nosso coração e oferecer tudo que a gente tem para oferecer. Une prière, vous voyez, très intérieure, très personnelle. Uma oração muito interior, muito pessoal.
une prière de rencontre avec Jésus. Uma oração de encontro com Jesus. Sainte Thérèse d'Avila, qui a été la pierre de fondation du Carmel et qui vivait au XVIe siècle, Santa Teresa de Ávila, que é na Espanha, que foi uma pedra de fundação do Carmelo e que viveu no século XVI, disait que l'oraison silencieuse, c'était un échange d'amitié avec Jésus dont on se sait aimer. dizia que a oração silenciosa é uma troca de amizade com Jesus, sabendo que a gente é amado por Ele. C'est ça, donc l'oraison silencieuse, c'est se mettre en présence de Jésus et converser avec lui dans le fond de son cœur, rester en sa présence, parfois savoir se taire aussi. Então a oração silenciosa é isso, de se colocar na presença de Deus, ficar em silêncio, conversar com Ele e às vezes saber se calar também para escutar. Quand tu es avec un ami, des fois tu parles toi et tu lui racontes tout ce que tu as envie de lui raconter parce que tu as besoin de lui parler. Quando a gente está com um amigo, às vezes você fala com ele, porque você tem necessidade de falar, de se expressar. Et parfois tu te tais parce que, au contraire, tu as envie de l'écouter. Hein? E às vezes você se cala, porque ao contrário, você tem vontade de escutá-lo. Et quand tu l'écoutes, ça t'apporte beaucoup. E quando você o escuta, isso te traz muitas coisas. Eh bien, dans l'oraison, c'est un peu ça. Savoir parler à Jésus et savoir aussi l'écouter pour recevoir tout ce qu'il nous a donné.